que você tira o seu som. Estamos entrando. Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Nesta terça-feira, dia 7 de julho, estamos iniciando mais uma conversa entre amigos, mais um tema importante, o direito de desconexão. Aliás, direito à desconexão, direito de desconexão. Eu usei o de desconexão porque é o termo que foi usado no debate recente no TST. Estamos aqui com 3 pessoas que conhecem profundamente o tema e que vão participar dessa conversa, cada um com a sua formação, a sua visão sobre a importância do home office e o direito à desconexão. Está aqui conosco o psiquiatra Renato Mancini. Bom dia, obrigado por ter aceito. Bom dia, eu que agradeço. Também o desembargador Jorge Maior. Bom dia, obrigado também por ter aceito o convite. Bom dia, doutor Marcos, muito obrigado. E a querida amiga Acida Parado, advogada trabalhista também, que me ajudou a organizar essa live. Bom dia, Acida, obrigado não só por ter aceito o convite, mas por ajudar a organizar a live. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, doutor Jorge, doutor Renato. Muito obrigado por dar essa oportunidade de nos brindar com seus conhecimentos. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, querido. Vou começar por aquele que não é da área jurídica, que é o psiquiatra Renato Mancini, perguntando a ele sobre a sua visão da questão do direito de desconexão em relação ao home office, nesse momento que se ampliou tanto contra a pandemia, e na expectativa de que muitos empregos, muitos trabalhos continuarão utilizando o home office. Essa é uma expectativa após a pandemia. Olha, esse é um tema importantíssimo no momento. Quero agradecê-lo por trazer esse tema para as pessoas e com esse grupo aqui de especialistas que tem uma expertise muito diferenciada. Do ponto de vista de saúde mental, imediatamente, quando começa o isolamento da quarentena, imediatamente se destacam 2 fatores que são importantíssimos. O primeiro é em relação à rotina e ao estilo de vida. Rapidamente, as pessoas, de uma maneira geral, se embananaram demais com essa questão do isolamento, porque elas ignoravam a capacidade que a rotina de trabalho e o horário mesmo do trabalho tinha de organizar suas próprias vidas. Então, por causa do trabalho, elas tinham horário para acordar, um horário para tomar café da manhã, fazer todas as suas refeições, tem um horário específico para almoço. Elas tinham um horário específico para fazer atividade física, então saía do trabalho estressado e queria fazer atividade física para dar uma relaxada, para ir para casa. Tinha horário para assistir a sua série, tinha horário para brincar com seus filhos. Então, de alguma forma, o trabalho tinha esse componente de organização do tempo. E com o home office, muitas pessoas ficaram rapidamente totalmente desorganizadas e o organismo precisa desse ritmo até para organizar a produção dos hormônios, para regular o sono. E aí o que aconteceu é que muitas pessoas rapidamente ficaram estressadas, ficaram insones e adoeceram mesmo do ponto de vista de saúde mental. Outro fator que também rapidamente despontou foi a percepção. As pessoas tinham a percepção de, ótimo, se eu for fazer home office, eu não gasto tempo para ir para o trabalho, mas elas não pensaram no fato de que quando ela faz home office, o trabalho está invadindo o ambiente da casa dela. E isso traz uma série de problemas, uma série de constrangimentos. A gente viu vários casos anedóticos que as pessoas perdem a privacidade. Ela está na casa dela com uma câmera ligada e, de repente, a câmera está filmando a rotina da casa dela, né? E as pessoas não se tocaram isso num primeiro momento e agora está muito claro. E muitas pessoas estão incomodadas com isso, não sabem lidar com essa nova etiqueta do trabalho. É importantíssimo isso. E nós ainda estamos a agravante desse momento em si, né? Então, não é só home office, né?
preocupação com a pandemia, tem tirado o sono de muita gente, preocupação com o desemprego, a preocupação dos empresários não poder trabalhar porque o comércio está fechado. Isso tudo deve agravar a situação. Né? Depois vamos falar disso também. Desembargador Sotomayor, o Judiciário passou a trabalhar em home office esse período. A própria advocacia também passou a usar o home office. O mundo jurídico está se habituando a isso. Mas há preocupação de muitos em relação ao pós-pandemia, dos efeitos que esse momento terão no que diz respeito ao nosso trabalho, o trabalho de toda a família forense. O senhor tem trabalhado com home office? Como é que tem feito? Como é que tem sido essa experiência? Bom dia a todos e todas. Bom dia, renovo, então, o agradecimento, doutor Marcos. Mas antes de responder essa pergunta pontual, eu queria falar de forma mais genérica, a partir da fala do doutor Renato Mancini, e por isso que eu acho muito importante essa troca de ideias aqui, né? Porque lá, desde no início dos anos 2000, né, eu venho falando sobre os problemas, né, do trabalho, do teletrabalho, assim que a gente chamava, né? E advertindo lá desde aquela época, né, que a gente fica muito digamos, iludido com a lógica da tecnologia, ou seja, que a tecnologia muda o mundo por si, né? E nada contra a tecnologia, aliás, a tecnologia é importantíssima, mas a tecnologia tem intencionalidades e a gente precisa perceber isso, né? E dominar a tecnologia, para que a gente consiga dominar a tecnologia não nos domine, né? E simplesmente transferir o tipo de trabalho por conta da possibilidade tecnológica do presencial para o virtual não é uma simples troca de 6 por meia dúzia, não é a mesma, são coisas diferentes, né? São situações muito diferentes que impactam de forma muito diferente na condição humana, como disse muito bem o Renato, né? Do modelo de sociedade, da questão das personalidades, das dificuldades, enfim, é uma mudança muito brutal, e ela é brutal se nós pensarmos do ponto de vista individual, ou seja, quando afeta uma pessoa, duas pessoas, né? Mas ela é mais ampla ainda, né? Os problemas são ainda maiores quando isso é generalizado, como se verificou no caso da pandemia, né? E essa alteração, digamos, coletiva, generalizada do modo de produção, né? Isso é um impacto muito profundo. A gente precisa realmente pensar e falar sobre isso, por isso é extremamente importante, né, essa live, e, sobretudo, trazendo, né, o Renato para fazer essas reflexões extremamente relevantes, né, que ele já expôs aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, aliás, e por isso, desde muito tempo, né, eu fui contrário a essa questão do trabalho, do teletrabalho, não por ser contra, mas pela forma de tentar regular o teletrabalho como se fosse o substitutivo do trabalho presencial, né? E aí, como se fosse a mesma coisa. E aí o trabalho telepresencial não estava considerando, como não considerou juridicamente, né, horários de trabalho, como não considerou os custos elevados da produção que ficam para o trabalhador, né? Como é essa invasão da vida privada do trabalhador. Nada disso foi considerado, foi simplesmente, não, tanto faz, você trabalha aqui, eu trabalho em casa, e trabalho em casa é melhor, porque tem todos esses benefícios, como o Renato falou, desconsiderando todos os malefícios, né? Enfim, mas então, e aí, essa conversa é longa, eu não vou me alongar mais do que isso. Não, mas eu acho importante, só para acrescentar, por que eu falei nesse momento? Porque esse momento foi obrigatório, né? Não foi opção. A sociedade foi obrigada a ir para o home office, né? Contra a pandemia. Isso não acontece no Brasil, acontece no mundo inteiro, com maior intensidade, com menor intensidade, mas nós tínhamos alguns preconceitos em relação ao home office, outros, uma fantasia em relação ao home office, e estarmos agora trabalhando, me parece, mostrou que nem tanto que a tecnologia, por exemplo, permitiu que a justiça funcionasse, senão a justiça estaria parada. A justiça é eixo da democracia. Mas, ao mesmo tempo, também nos impôs uma realidade que é isso que foi comentado pelos vereadores e foi comentado pelo doutor Renato também. Quer dizer, situações que
eram possíveis de ser imaginadas antes, mas que agora nós tivemos que encarar, né? Que é a realidade. Nós não temos espaço para fazer um home office em casa, não tem um local separado. Nós estamos fazendo um home office no meio da nossa sala, com a família passando, com os filhos passando, com a esposa, com o marido passando. Então, assim... Então, mas veja, só cortando, Marcos, porque eu só concluir a minha fala. É no sentido de que, se era problemático o trabalho em casa antes, na pandemia é mais ainda. Né? Isso. Porque, como disse o doutor Renato, a vida também, né, social mudou. E aí, então, o elemento casa, digamos assim, já não é mais aquela outra casa, né? Os filhos estão em casa, né? Não estão na escola, as tarefas domésticas estão sendo realizadas pelas pessoas da própria casa, né? Porque a trabalhadora doméstica tem que estar afastada, do meu ponto de vista, né? Diante da questão do risco de transporte e tudo mais, recebendo salários, enfim. E aí vem uma questão de gênero também colocada junto, né, que para as mulheres trabalhadoras a coisa está muito mais difícil, imensamente mais difícil, nessa divisão sexual do trabalho que, historicamente, infelizmente, né, o trabalho doméstico ficou como uma carga, né, uma obrigação feminina, digamos assim. Então, existem problemas adicionais nesse momento histórico muito graves, muito, digamos assim, provocados pelo teletrabalho, que a gente não pode falar, que bom que tem o teletrabalho, está solucionando os problemas. Não, está causando muitos problemas também, né? A necessidade dele é inegável, né? Vamos dizer assim, quando se puder realizar, mas tem que haver uma regulação que tente diminuir os danos. E isso não está acontecendo. Quando a gente olha para MP para as MPs do governo 927 e 936, o que elas fizeram foram desconsiderar todos esses problemas e deixar a cargo do trabalhador todo o risco e todo o acréscimo de problema provocado por esse tipo de trabalho. É uma realidade diferente. Insisto, nós estamos todos de acordo aqui, é uma realidade diferente. Agravar essa realidade não é uma realidade diferente só porque houve uma opção das pessoas em trabalhar em casa. Não, é uma realidade imposta. E imposta para o marido e para a mulher. Então, os dois estão trabalhando no home office, com crianças e do lado, e com gente preocupada em pagar conta, seja empregado, seja empregador. O empregador também não está precisando pagar conta porque o negócio está fechado. O empreendimento está fechado, o empregado com medo de ser mandado embora. Hoje você já não foi, hoje nós temos um número maior de empregados do que de empregados no Brasil. O número de empregados hoje superou o número de emprego, né? Considerando, inclusive, aqueles que deixaram o emprego informal. Não é que eles deixaram o emprego informal e foram para a formalidade, deixaram o emprego informal porque não tem mais emprego, nem informal, nem formal. Então, esse monte de coisas agrava a situação. Mas também é verdade, se não fosse o home office, se não tivesse tecnologia, talvez a situação fosse mais grave, porque, pelo menos, de alguma forma, isso volta para o judiciário funcionou. Com as limitações que o home office impõe, funcionou. Então, esse outro ponto também me parece que precisa ser destacado. E aí eu vou para a Cida. Cida, como é que você tem feito? Você tem trabalho em casa? Qual é a sua experiência? E qual a experiência que você tem tido notícia em relação às outras pessoas, que é por convivência sua, amigos, amigas, que é por até consultas feitas ao seu escritório, por empresários e por empregados? Bom, eu, como advogada trabalhista, né, nós não tivemos quarentena, porque foram medidas provisórias editadas, né, de manhã, de tarde, de noite, e realmente nós tivemos que trabalhar praticamente durante todo o período, porque a área trabalhista foi uma das áreas mais afetadas, né, quando veio o decreto de calamidade pública e tantas MPs dirigindo aí o que se poderia fazer em termos das empresas, né? Porque os nossos clientes são os empregadores e os empregados. O que está acontecendo, a questão do home office, da forma como ele foi idealizado e como ele está funcionando bem para uma pequena parcela
dos empregadores, né? E dos empregados. Então, é só o topo da pirâmide que está fazendo da forma correta. Eu tenho pesquisado, conversado com pessoas a respeito do home office. Então, o que acontece? Eu acho que o home office veio para ficar, mas ele não pode ficar da forma como ele está sendo colocado, né? Depois, o doutor Jorge Sotomayor, ele vai complementar aí essas informações. Eu conversei com altos executivos de grandes empresas. Uma delas, ele explicou que a empresa está preparando um projeto, né, para a implantação do home office, que eles acreditam que deva permanecer, mas dentro desse projeto está sendo pensado a estrutura dentro da residência, né, do empregado que vai se propor a trabalhar em home office, a estrutura tecnológica, a estrutura física, as condições que ele tem para trabalhar em home office. Acontece que o ser humano ele é gregário por natureza. Então, o que está acontecendo na prática? Essa estrutura, essa preocupação, esse home office ideal, ele está acontecendo para a minoria, né, dos empregados e a minoria dos empregadores que estão com essa preocupação. A grande maioria, da forma como está acontecendo, eu acho que vai acabar desembocando lá no tribunal, com o doutor Sotomayor, que representa aqui todo o tribunal da área trabalhista. Por quê? Ele está em casa, então ele pode trabalhar mais. As pessoas estão trabalhando 10, 12, 14 horas, estão se submetendo a essa carga exagerada, de medo de perder o emprego, de medo de não ter uma boa avaliação de desempenho, né? De medo de os seus resultados serem comparados com os colegas. Então, é uma série de questões que estão fazendo parte do home office, que, aliás, já tem um sucessor, né? Existe aí já o Anywhere Office, que é uma outra situação, que é o sucessor do home office, onde as pessoas vão trabalhar de qualquer lugar para qualquer empresa. Essa é uma outra situação. O home office, como ele está sendo colocado e foi previsto na reforma trabalhista, como ele está acontecendo agora, nem a legislação, não vamos falar aqui hoje de legislação, né? Nós estamos aqui pensando nas consequências na saúde do home office e nas consequências jurídicas que poderão advir do home office como ele está sendo colocado, que o ideal do home office seria uma maravilha, mas esse ideal não está sendo aplicado. Então, as pessoas estão se sentindo espremidas entre o medo do desemprego, o medo de não ser bem avaliados, o medo de não produzir e aquela a falta dos colegas, a falta do happy hour, a falta do contato com o próprio gestor. Então, tudo isso está causando, já estão aparecendo pessoas com problemas de saúde e de forma assim grave. Então, eu tenho feito umas andanças por aí, tenho sentido isso. Deixa eu passar para o Renato agora. Doutor Renato, qual que é, se há alguma solução para isso, o que seria aconselhável para as pessoas que se encontram hoje nessa situação de ter que trabalhar em casa, convivendo com outras pessoas, com o marido, com a esposa, com os filhos, enfim. O que seria importante elas observarem? Já deu uma dica inicial, que é a rotina de vida. Não mude a rotina, tente observar a sua rotina. Mas o que mais poderia ser passado para as pessoas para tentar auxiliá-las nesse momento de muita tensão? Eu tenho lidado com isso, doutor Marcos, diariamente desde o início da pandemia, e eu tenho, ao longo desse tempo, inclusive, aprendido junto com as pessoas, junto com os meus pacientes. Já era um tema
muito importante para mim, essa questão de qualidade de vida, porque isso está diretamente relacionado à saúde de uma maneira geral, mas especificamente à saúde mental, que é o que eu trato, e agora ficou muito mais importante. Então, eu tenho dia a dia desenvolvido e sintetizado recomendações para que todas as pessoas consigam seguir. E eu acho que a primeira coisa é quem está ouvindo a gente pensar da seguinte forma: imagina que a quarentena não vai acabar. É um pensamento de primeiro momento, é um pensamento um pouco assustador, mas quando você pensa que a quarentena não vai acabar e que o jeito que as coisas estão agora não vai mudar, você para de protelar, empurrar para frente mudanças na sua vida, principalmente relacionado à qualidade de vida, esperando que a quarentena acabe, esperando que as coisas mudem, esperando que o vírus vá embora, e enquanto isso a sua vida está ruim. Se vocês lembrarem, 4 meses atrás, quando decretaram a quarentena, a gente acreditava que dali 2 semanas tudo ia reabrir. E o que eu tenho visto no meu dia a dia no consultório é que as pessoas 4 meses depois estão sedentárias, estressadas, muita gente ganhou 5, eu vi gente que ganhou 10 quilos nesse período, imagina, em 4 meses a pessoa ganha 10 quilos, as pessoas estão ficando doentes, porque simplesmente pararam de se cuidar, pararam de viver, a vida parou, a vida não pode parar, né? E mesmo vida social, a gente precisa se afastar uns dos outros para não transmitir o vírus, mas a gente não precisa se afastar um dos outros do ponto de vista afetivo. É importante que as pessoas se mantenham em contato com aquelas pessoas que lhe fazem bem, aquelas pessoas que você ama. O ser humano precisa disso, né? Não dá para ficar o dia inteiro trocando mensagem de texto. Você precisa conversar com alguém. Isso faz parte do que te faz humano, né? Então, é importante que a gente, nesse momento, por mais assustador que seja, a gente não saber quando as coisas vão voltar ao normal e se elas vão voltar ao nosso antigo normal, acho que vai ter um novo normal, mas a gente precisa lembrar que a vida é sempre no agora e a gente precisa viver agora e assumir esse desafio de ter a maior qualidade de vida possível no momento. Então, se a academia está fechada, eu vou fazer alguma atividade física com os recursos que eu tenho agora e com o espaço que eu tenho agora. Então, eu tenho um resumo que eu já tinha antes, né? Eu já repeti a exaustão. Quem me acompanha nas redes sociais, ou os meus pacientes que me acompanham aqui no consultório, eu já falava isso bastante. São 5 fatores que eu resumo de forma muito objetiva, que são sono, alimentação, atividade física e saúde, vida social e lazer, e trabalho. Trabalho é importante também. Você ficar totalmente desocupado, quem ficou totalmente desocupado na quarentena, seja mesmo garantindo emprego, mas ficou totalmente ocioso, também ficou estressado, porque é uma questão de saúde mental você ocupar a sua cabeça com atividades produtivas. Mas é importante equilibrar isso com vida social e lazer, mesmo durante a quarentena. Você precisa estar em contato com as pessoas que te fazem bem, trocar ideias, isso é muito importante. Você precisa fazer algum tipo de exercício, não dá para ficar 4 meses sedentário, você precisa cuidar da sua saúde, não dá para negligenciar a saúde durante esse tempo todo, né? Precisa continuar cuidando da sua saúde, precisa organizar a alimentação, tem que ter horário para comer e tem que cuidar da qualidade que come, porque outra coisa que aconteceu durante a quarentena é que as pessoas, em teoria, esperaria-se que elas se alimentassem melhor, porque os restaurantes estão fechados e normalmente em casa a gente usa menos tempero, menos gordura, menos sal na comida do que um restaurante. Mas o que aconteceu? Na prática, delivery para cima e para baixo, né? Pizza no café da manhã, almoço e jantar, né? E o sono, organizar. Antes da gente entrar aqui ao vivo,
o Dr. Marcos estava me contando que lá na casa dele, logo que começou a quarentena, ele falou, pessoal, vamos manter a rotina, horário para dormir, horário para acordar. Dr. Marcos, na minha casa foi a mesma coisa. Primeiro dia de quarentena, eu reuni todo mundo lá em casa e falei, olha, rotina se mantém, horário de dormir, horário de acordar, família faz refeição junta, isso a gente não vai mudar. Por quê? Qualidade de vida, saúde mental depende disso também. Perfeito. Desembargador, eu lembro de um livro da década de 90, acho que era do Domenico Massi, italiano, que falava na era do ócio, né? Que a tecnologia ia chegar e ia trazer mais tempo para as pessoas curtirem a vida, né? Viajarem, o lazer. E que nós temos visto nesses anos é exatamente o contrário, né? A tecnologia tem vindo para escravizar as pessoas, né? E aí vem esse tema, que é o tema da live, que é direito de desconexão. As pessoas têm o direito de, em algum momento, se desconectarem, né? Aproveitar um pouco o seu horário de lazer, a sua vida, dormir, se alimentar, conviver com outras pessoas. Essa questão tem chegado na Justiça do Trabalho, isso já tem levado a manifestações da Justiça do Trabalho, e com que intensidade? Perfeita a sua colocação, doutor Marcos, e consegue fazer devidamente o link, né, digamos assim, da fala do doutor Renato, importantíssimo, né, do aspecto psicológico, médico, né, com essa questão jurídica, né, ou seja, porque aí o que compete ao direito, me parece, né, é fornecer os mecanismos para que toda a receita dada pelo Dr. Renato seja cumprida, né? Porque, de fato, conforme for estabelecida a relação de trabalho, mesmo que o Dr. Renato diga faça isso, faça aquilo, né? Faça assim, assim, assado, o trabalhador em home office, esse nome, vamos combinar, né? É um nome que tenta transformar uma coisa numa coisa bonita, né? Trabalho em casa, né? Suprimindo a intimidade, a gente põe home office para parecer uma coisa linda. E aí, conforme for a forma de regulação do trabalho, o paciente, doutor Marcos, simplesmente vai dizer, mas eu não posso, mas eu tenho metas para cumprir, né? Então, você está lá no home office, né? No trabalho em casa, com todas essas preocupações, mas a empresa te manda uma cartinha dizendo assim, você não cumpriu a meta, né? Você tem que exercer, trabalhar mais, né? E você não tem horário delimitado para o trabalho, então você começa a trabalhar às 8 da manhã e vai trabalhar até às 10 da noite, intercalando esse trabalho com as atividades aqui ou ali, ou seja, você não consegue não ficar estressado, você não consegue regular o seu sono, você não consegue fazer tudo isso porque o trabalho invadiu, né? E invadiu de uma forma desregulada, isso aqui é a questão, né? Então, dentro da necessidade e tudo mais, o que principal que o direito deveria fazer é garantir ao trabalhador limite da jornada de trabalho, mesmo trabalhando, né, uma quantidade específica de trabalho. Você vai trabalhar de tal hora a tal hora, né, e uma quantidade compatível com esse trabalho, né? Sem isso, as empresas acabam se valendo da facilidade, digamos assim, da liberdade do trabalho em casa, para que o trabalhador seja livre para trabalhar o tempo inteiro, né? Você me perguntou, eu estou trabalhando em home office na pandemia? Estou, né, trabalhando. E trabalhando, de repente, recebo lá um e-mail assim, alguns processos estão fora da meta. Olha lá, porque como se o trabalho que eu estou realizando agora não tivesse todos os complicadores adicionais que não havia antes, né? Então, a cobrança do trabalho, ela é desumana. E aí você não consegue fazer essa adaptação, essas recomendações médicas que são necessárias para muita gente. E acaba sendo quase que um privilégio, né, para quem tem condições econômicas satisfatórias de conseguir fazer tudo isso, alimentação e tudo mais, e para outra grande gama da sua população, né, nesse tipo de trabalho, isso
assim, como disse, vai desembocar na Justiça do Trabalho esses casos. Não, vai desembocar lá no consultório do Dr. Renato, né? As pessoas vão ficar doentes, né? Antes de conseguirem reivindicar direitos. Até porque direitos, se elas forem reivindicar, não terão. E o Marcos da Costa pergunta, e a Justiça tem apreciado esses casos? A Justiça tem apreciado esses casos, infelizmente, historicamente, da forma mais errada possível, que é a forma de considerar que o trabalhador em home office não tem limitação da jornada de trabalho, né? Só ao dizer isto e reiterar isso em jurisprudência, reforçou a lógica da exploração do trabalho sem limites, fazendo com que esses efeitos todos se produzissem. Então, a Justiça do Trabalho contribuiu, né, para esses problemas todos, que o Dr. Marcos não vai conseguir, o Dr. Renato não vai conseguir corrigir, porque ele vai ter uma dificuldade material com relação a muitas pessoas, com relação aos privilegiados, economicamente, talvez não, né? Agora, e tem mais aquele monte de outras pessoas que nem no teletrabalho estão nas ruas mesmo, né? Essas aí não têm nem condições porque elas são obrigadas a algum tipo de ganho nesse minuto, estão se expondo a riscos nas ruas. E atingimos já 65 mil mortos, né? Então, fica tudo muito difícil do ponto de vista médico, né? Solucionar esses problemas todos, se o direito ajuda a potencializá-los, não tenta, pelo menos, minimizá-los, né? E eu acho que as MPs estão fazendo esse papel, a forma que o judiciário analisa a questão de metas no trabalho e tudo mais, a questão da limitação da jornada, acho que são formas que estão potencializando os males do teletrabalho. E esses problemas, esses efeitos correlatos, né, consequenciais, melhor dizendo, do ponto de vista pessoal, social, e também não deixam de ser econômicos, né? Enfim, é isso. Agora, o doutor Renato diz, pensa na pandemia que não vai acabar, para poder, enfim, imaginar uma rotina nova de vida. Mas, se Deus quiser, ela vai acabar. E acabando, Cidá, nós vamos nos separar com a seguinte realidade. Nós tivemos um momento em que, insisto, por obrigação, da grande maioria dos casos, não por opção pessoal, as pessoas que tinham condições de ter um trabalho em home office optaram por isso, ou não optaram, foram obrigados a trabalhar assim. Digo a maioria, porque tem uma parcela importante, a grande maioria, que não tem condição de trabalhar em home office, tá? Na rua, como disse o nosso desembargador. Mas essas pessoas que foram para home office foram por uma obrigação, uma imposição da realidade. Muito bem, independente de trabalhar provisório ou não. Que, aliás, hoje saiu a lei, né? Hoje foi publicada a lei. Agora, para o futuro, passou a pandemia. Nós, provavelmente, muitas das atividades, vai haver uma tendência de permanecer em home office, pelo menos no primeiro momento. Essa discussão, não à luz das medidas provisórias, porque as medidas provisórias foram discutidas no impacto da pandemia. Ao contrário, passar a pandemia, com a experiência que nós tivemos, com as dificuldades que foram apresentadas, inclusive pelo doutor Renato, não é o momento do Congresso Nacional discutir isso, levantar esse tema de frente e passar a preocupar-se em regular o trabalho em home office para evitar que o home office seja um fator de desagregação social, de isolamento social e de uma imposição de uma carga de trabalho acima do que o ser humano pode enfim, consiga carregar? Cida? Bom, eu acho o que acontece com a situação do home office agora, que ela veio para ficar, mas eu acho que deva ser pensado de uma forma mais focada no ser humano e no resultado. A maioria das pessoas que estão trabalhando em home office, segundo pesquisa, foram feitas várias pesquisas nesse sentido. No início, então, elas admitiram, né, como sendo bem-vindo home office, em função da dificuldade de deslocamento, né, principalmente nos grandes centros. Então, essa pesquisa, ela deu o seguinte resultado:
O horário flexível, 32%. Essa é uma das pesquisas que eu fui buscar, foi feita pela OIT. 32% admitiu que o home office é uma situação benéfica pelo horário flexível. 25% porque pode trabalhar de qualquer lugar. 21% porque não tem o deslocamento. 11% porque tem maior tempo com a família. E 3% em outras situações. Acontece que essa aparente benefício, né, que o home office trouxe, ele acabou virando um problema. Vamos pegar, por exemplo, os professores universitários. Esse é um dos problemas. Eu conversei com alguns professores universitários que eles gastavam 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, né, dando aula na sua faculdade. Agora, a situação do professor universitário são 2 horas antes e dura 2 horas depois da aula, dispensadas em função da situação em ministrar aulas em home office. Por quê? Os alunos, os diretores das faculdades, o professor está em casa, então ele pode me atender a respeito da nota, do trabalho, da prova. Então, eu conversei com alguns professores universitários e eles estão muito preocupados com essa situação, porque trocou o congestionamento, alguns até me confidenciaram, olha, eu estou com saudade do congestionamento, né? Porque não valeu a pena essa troca. Eu li também, eu acho que o doutor Renato pode esclarecer melhor, o cérebro humano, ele recebe a informação por videoconferência, né, no teletrabalho, de uma forma diferente. Então, esse aparente crescimento de produtividade, na realidade, ela é temporária. Essa produtividade que todo mundo acha que conseguiu um resultado maior, ela vai diminuir ao longo do tempo. Porque as pessoas não estão... O físico, o ser humano fisicamente, psicologicamente, não está preparado para trabalhar dessa forma. Agora, existe também uma questão pessoal. Nós conversávamos antes aí do início da nossa live sobre o perfil ideal de cada pessoa. Tem pessoas que ela tem uma predisposição maior para trabalhar sozinha, de forma concentrada e produzir bons resultados. Outras pessoas têm uma necessidade maior de interação social, de levantar, de conversar com um colega, de fazer umas coisas diferentes para que a sua produtividade se mantenha. Então, eu acho que a discussão sobre o home office, ela vai perdurar ainda por muito tempo, não só no consultório do Dr. Renato, não só na turma do Dr. Jorge Sotomayor, como nos nossos escritórios. Então, eu sou a favor, não estou contra o home office, mas eu estou muito preocupada com as consequências dele. Doutor Renato, essa é uma outra preocupação, né? Nós estamos vivendo uma situação de exceção, pandemia, todos os setores que representam isso. Passando esse momento, algumas pessoas afirmam que a realidade está se impondo do home office e muita gente vai continuar trabalhando em casa. Se isso acontecer, vai ter uma mudança de rotina. Aquela rotina do presencial passa a ser uma rotina do home office. Vai haver uma mudança do comportamento social das pessoas com o home office? Porque as pessoas, o convívio social vai se alterar, né? Isso pode levar a uma mudança do comportamento social das pessoas? Sim, com certeza, e há uma preocupação grande nesse sentido, porque o isolamento ele tem aspectos muito negativos
tanto para o ponto de vista de saúde mental, mas eu vi muito pouca gente, eu não vi em nenhum lugar, apesar de ser um tema óbvio, eu não vi em nenhum lugar na imprensa escrita, não sei quanto a vocês, discussão sobre, por exemplo, a saúde mental e o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças durante esse período de 4 meses, só até agora, é muito longo. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. 4 meses para uma criança pequena é muito tempo para ficar isolada do convívio com outras crianças. Isso é muito insalubre. Essas crianças vão ter um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, porque criança de apartamento fica 4 meses sem correr no parque. São crianças que vivem no meio da cidade. Eu vivo em São Paulo. São Paulo tem uma carência de área verde absurda, e aí você fecha os parques, você abre o shopping antes do parque, reabre o shopping antes do parque. Então, essa nova forma de viver, isolada, separada, ela é muito, muito mais insalubre, como se a gente já não vivesse uma vida muito insalubre antes, e isso é muito preocupante. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande dos médicos e dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, de se posicionar de forma muito clara e objetiva, até para embasar cientificamente os legisladores no sentido de dar garantir os direitos das pessoas de ter uma vida boa, de ter uma vida saudável, porque a tendência realmente é da rotina das pessoas e da vida das pessoas ficar mais insalubre, da qualidade de vida piorar, né? Então, pegando o gancho do que a Cida falou super bem, eu acho que tem que ter uma cobrança social para que as empresas se posicionem em relação a qual é a preocupação e quais os cuidados elas estão tendo em relação à qualidade de vida dos seus colaboradores, no sentido de que essas pessoas consigam ter uma rotina que é adequada e não somente que as empresas, os empregadores não atrapalhem as pessoas de conseguirem ter isso, mas como elas facilitem as pessoas para conseguir ter isso, porque senão realmente é uma catástrofe do ponto de vista social. Deixa eu fazer o registro aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Cleonice Moura, o Alessandro Pereira da Silva, a Silvana Lima, o Márcio Quintiliano, o Gilberto Bertoni Neto, o João Milano Veiga, o José Rocha Pinto, a Juliana de Marco e a Ivone Senise, o Luciano de Oliveira Santos, a Penele Bondesan, querido Fábio Romeu Canton Filho, a Maria Aldenice Cavalcante Irata, a Sônia Hess Veríssimo, o Vladimir Cassani, o Eric Regis, a Neuza Miguel, o Mauro Sérgio Castro, o Sebastião Mairiques, o Vitor Manatieri. Vou citar os demais na sequência. Eu volto a fazer, como o nosso desembargador Sotomayor, como o judiciário não teve sensibilidade até agora para verificar as questões ligadas ao home office, liberando as empresas a imporem um trabalho, por exemplo, sem limitação de horário, esse debate poderia se dar no Congresso Nacional, tentando adequar a legislação para uma realidade que tudo indica irá se impor daqui para frente. As medidas provisórias que tivemos até agora, elas foram consideradas no meio da pandemia. Então, havia todo o sentimento global no que diz respeito à preservação do emprego, por causa da pandemia, as empresas fechando. Não vou discutir se é certo ou errado, mas havia esse sentimento. Passado esse sentimento, acabou a pandemia, começa a se utilizar
o trabalho através da tecnologia como uma alternativa de trabalho efetivo. O legislador não deveria começar a enfrentar essa situação procurando adequar essa nova forma de trabalho para evitar uma sobrecarga ao trabalhador? E quais seriam os pontos principais? Horário? Outro muito bom questionamento, doutor Marcos. E, assim, de certo modo, liga tudo isso que nós estamos falando. E é o ponto central, né? Ou seja, é o ponto central de saber se, nesse momento de pandemia, nós vamos conseguir produzir uma racionalidade que nos permita sairmos melhores do que entramos, né? Porque corremos o risco de piorarmos, né? Porque muita gente falando o que vai ser depois da pandemia, como vai ser depois que acabar a quarentena e tal, mas o que vai ser depois é o que nós estamos fazendo hoje, né? Nós já estamos construindo este amanhã. E o que foi feito até agora, como o senhor disse, né, do ponto de vista das MPs, independente de avaliar, né, assim, mais meritoriamente, foi, segundo uma visão, dentro de um contexto de excepcionalidade, né? Mas não tenham dúvidas, e a questão é muito clara isso, eu acho que as saídas não solucionam os problemas, para deixar bem clara a minha posição, acho que as saídas encontradas complicaram ainda mais os problemas econômicos e relativos ao desemprego, mas há uma disputa, porque para muita gente essas alternativas, né, ou essas saídas, elas tendem a se vislumbrar como uma eternização delas, né? Dentro de uma oportunidade que elas conferem da diminuição dos custos do trabalho, né? Porque tem muita gente, muita empresa dizendo, olha, como o custo do trabalho no home office diminuiu bastante, é bom utilizá-lo posteriormente, né? E isso não só em empresas, também nas instituições públicas, né? A Justiça do Trabalho também vislumbra essa possibilidade. Agora vai ser home office, tudo que for possível. E esses efeitos todos produzidos nesse momento vão ter continuidade. E pode ser que as coisas sejam ainda piores, né? Porque vejam, e aí o doutor Renato, né, e até a pergunta do doutor Marcos, acreditar que o Congresso Nacional vai ter essa compreensão por si, né, não será sem pressão social, né? Não será sem mobilização social, né? Uma lei, por exemplo, que tratasse dessa questão não poderia ser posta apenas a partir dos interesses econômicos. Deveria dialogar com especialistas não só da área da economia, mas na área do direito, da área da medicina, né? Da psiquiatria, sobretudo, e várias outras áreas da sociologia, para conseguir uma legislação que representasse um pacto, né? Mas aí com muita profundidade humana, com muita profundidade de sinceridade, mas as coisas, não sei, a gente não pode acreditar, né, que as coisas são assim, né? Vejam, o presidente do Santander outro dia falou que era necessário, como o home office, essa palavra eu não gosto, eu estou usando, né? O home office facilitava a vida dos trabalhadores, ele disse isso explicitamente, que seria o momento dos trabalhadores devolverem para as empresas, para os bancos, né, parte do salário em razão da facilitação da vida que eles passam a ter com o home office. Ele justificou redução de salários por causa de home office, né? Enfim, então, você vê que as coisas podem piorar muito, né, ainda, né, como efeito dessas saídas emergenciais. Então, a gente tem que ser muito consistente quanto à crítica, né, para evitar esses problemas. E essas falas do doutor Renato aqui são fundamentais, né? Quando ele diz da questão das crianças, eu mesmo outro dia fiquei pensando, gente, mas que tem gente que está perdendo parte da infância, mesmo adolescentes, né, perdendo momentos assim, tão relevantes que não recuperam mais. E que efeitos poderiam isso já estava assim, né, locubrando. Aí o Renato pontuou isso tecnicamente, olha, o problema existe e é concreto, né? Então a gente não dá. Desculpa, pode falar, por favor. Desculpa te interromper, doutor Sotomayor, mas há uma pressão social, há uma censura social no sentido de não se discutir essa questão. O que paira no ar atualmente é uma certa um certo delírio de que está acontecendo um apocalipse zumbi lá fora
e que, se você botar o pé na rua, vão comer o seu cérebro, e que qualquer discussão no sentido contrário de tentar flexibilizar ou relativizar as pessoas simplesmente ficarem trancadas dentro de casa, você está sendo pró-mortes, porque as pessoas estão contando cadáver todos os dias de quantos morreram, e se você faz qualquer contestação no sentido das desvantagens de você ficar trancado dentro de casa, você está sendo pró-morte ou pró-Bolsonaro ou pró qualquer coisa. E aí você acaba bloqueando a discussão da própria saúde, porque ficar trancado dentro de casa é extremamente insalubre. É que o ser humano ele gosta de solução fácil. Eu sei, Renato, mas eu vou concordar discordando de você, se me permite, porque, na verdade, é a forma como a questão é posta, né? Isso. Se você coloca a partir desse patamar de discussão, poxa, vamos discutir isso. Mas as pessoas colocam a partir da questão econômica. É preciso abrir as empresas, é preciso o comércio funcionar, e aí sem preocupar com a condição de trabalho dos trabalhadores do comércio, como é que eles vão se deslocar, ou seja, nada está em questão, né? E aí abre shopping e não abre parque, né? Aí então, você fala, então, realmente não dá para entrar nesse patamar de discussão, você tem que rejeitar. Agora, se é uma coisa em outro nível, de mais seriedade, de profundidade, de pactuação, aí a conversa vale, mas o problema é que nós, no Brasil, estamos sendo, digamos, mal conduzidos ao debate. O debate está conduzido de forma equivocada, na perspectiva política, na perspectiva dos interesses. Infelizmente, aconteceu isso, né? E me preocupa mais... Essa live é importante, porque a gente pode começar a abrir uma abertura de debate, mas dificilmente a gente vai conseguir fazer isso na grande mídia, né? A grande mídia vai apresentar o home office, olha, que lindo, que maravilhoso e tal, e nada disso vai ser posto em discussão, enfim. Mas eu insisto no seguinte, a preocupação evidente nesse período, mas nesse período nós temos uma pandemia, que o mundo não sabe como enfrentar. Não é o Brasil, é o mundo que não está sabendo como enfrentar. Uma pandemia é algo novo. Agora, me preocupa mais, ainda mais, vamos dizer assim, não relativizando a preocupação desse momento, mas agregando uma nova preocupação, que é assim, as pessoas acharam que existe essa expressão, que eu acho, enfim, uma expressão que todo mundo está usando, que é o novo normal. As pessoas acharam que é normal. Então, as crianças, por exemplo, tiveram a experiência, então vamos começar a fazer a educação online. Se funcionou, aí eles conseguiram estudar. Vamos começar, então, a fazer a educação online. O efeito disso daqui para frente me preocupa mais do que o presente momento, insisto, que não é que deixe de ser preocupante. Mas esse momento é uma situação de exceção no mundo, não é só no Brasil. Mas aproveitar esse momento para dizer, olha, por exemplo, nós tivemos maior produtividade. O que é uma produtividade dentro de uma pandemia? Né? Querer comparar a produtividade do trabalho num ambiente tradicional com home office, sem ter equivalência dos pontos que vão ser considerados, é um enorme equívoco. Pega no judiciário. Eu já vi alguém falando assim, não, mas o juiz deu mais sentença. Isso aumentar a produtividade do juiz? O juiz não teve audiência. Isso foi, assim, isso o juiz não despachou com o advogado não pode conversar com o juiz. Então, assim, o que é produtividade? Produtividade é número ou produtividade é fim? Produtividade no judiciário é número de sentença ou produtividade no judiciário é a realização da justiça? Essas preocupações é que eu acho que precisam ter. Perfeito, estou em pleno acordo com isso. Eu acho que o momento é esse mesmo, porque vai haver... Sabe por que eu acho que é esse momento? Porque o contraponto vai ser o momento da imposição do home office. Então, assim, vai haver uma demanda pelo home office. E se essa demanda não tiver um contraponto, dizer, olha, há preocupações que precisam ser levadas em consideração. Qualidade de vida, dignidade de vida, é talvez a mais absoluta delas todas. Como faremos para que isso aconteça?
como aproveitar a tecnologia sem que essa tecnologia nos imponha o prejuízo da nossa qualidade de vida, né? E quando nós olhamos para as crianças, aí é difícil. Então, doutor Max, mas olha que coisa, porque eu acho que assim, que tem que haver tudo no plano mais amplo de análise, né? E pensar tudo isso no contexto sistêmico, digamos assim. Porque, veja, num país em que nós fomos acostumados a acreditar que direitos trabalhistas são privilégios, né? E quem tem emprego é privilegiado, né? E vejam, num país em que não conseguiu conferir direitos, a igualdade de direitos às trabalhadoras domésticas, que não consegue até hoje reconhecer os entregadores como de fato empregados, né? Esse monte de gente que está por aí trabalhando, salvando vidas em condições precaríssimas, né? Que convivemos ainda com condições de trabalho análogo a escravo no setor rural e não tão rural aqui, próximos de nós mesmos. Quando se fala assim em aprimorar a condição de trabalho e de vida de quem trabalha home office, fala assim, nossa, o que esse povo quer, né? Esses já são tão privilegiados que ainda estão querendo um pouquinho, nada, isso é tudo bobagem, porque nós conduzimos à desimportância tanta coisa importante, né, que formas de aprimoramento da sociedade sequer são vislumbradas, né? Porque nós estamos atrás ainda, nós estamos tentando superar a barbárie, ou seja, e aí para avançar, hein, com dificuldade que nós temos. Por isso que a gente não vai conseguir avançar pontualmente em nada se essas questões todas não forem enfrentadas. E aí eu vejo com bastante dificuldade, mas com bastante esperança nesse momento histórico, porque eu estou vendo debates como esse acontecendo, estou vendo mobilizações sociais, estou vendo muita gente que está tendo esta compreensão que antes não tinha. A esperança é que o judiciário também tenha, né? A esperança é que muitos profissionais, né, importantes, né, como o Cida, como o Dr. Marcos, como o Dr. Renato, né, consigam, né, espraiar seu conhecimento e a sua honestidade, né, de intelectual, para que a gente ajude a mudar a nossa sociedade como um todo, né? E tem muita tarefa a ser cumprida, mas não é porque sejam muitas que a gente tem que abandoná-las, né? É isso. E no momento de fragilidade social, com números de emprego recordes, eu disse, eu vi notícia de que nós temos hoje mais desempregados no Brasil do que empregados. Então, ainda, além de tudo, ainda um momento de fragilização social. Eu não vi essa notícia, é muito interessante, depois eu quero procurar, né? Porque o número de empregos formais, de trabalhadores formais, caiu. Sim. Ao cair o número de trabalhadores informais, não significou que esses trabalhadores informais passassem para o trabalho formal. Claro. Significou que até no trabalho informal a crise impactou. Então, nós temos menos oportunidades no trabalho informal, que, portanto, se soma esse trabalho informal ao número de desempregados do trabalho formal. E a soma dos dois acaba gerando um resultado espantoso. E no formal tem 11,7 milhões de pessoas com redução de salário e contratos suspensos, não podemos esquecer disso. E micro e pequenas empresas que estão sem receber os financiamentos, o crédito do governo, né? O dinheiro que está represado nos bancos. É verdade. Nem 17% do valor de 10 bilhões não chegou aos pequenos e médios empresários. Então, está tudo errado, gente. Tá tudo errado. Infelizmente. Gente, eu falei que sempre assumir um compromisso de ser pontual no horário. Eu só quero fazer o registro rapidamente. Marilda Ângelo conosco, a querida Silva Regina Dias, a Cidinha, que eu sempre destaco, a primeira mulher negra a disputar uma cadeira no Senado Federal na eleição passada, querida amiga, Oscar Azevedo, Adriano Abílio, a Ângela Fernandes, a Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, a Vanessa Medina, a Cidinha Moreira, a Karina Ardito, o Eudécio Teixeira Ramos, o José Antônio Chicarino, desculpe,
a Luciana Barcelos, o Geraldo Baraldi, outros grandes amigos, a Andréa Vicário, o Celso Roca, a Adriana Vale, o Gerson Fatosfix, a Elizabeth Cordeiro, o Maurício Claro, o Heber Costa, Ione Passador, querida amiga, o Tom Franco, a Suzana Marraquelo, a Nadege Saad, o Stasis, o Alencar Luiz, o Francisco Mancini, o Arce Duarte, grande amigo, a Rita Castelão, o Lincoln Guidolin, da Araraquara, a Ângela Fernandes e o Renato Barros, querido amigo Renato Barros. Gente, obrigado mais uma vez por terem aceito participar dessa live. Eu vou passar a palavra para cada um para uma manifestação final, mas não sem antes agradecer muito, dizer que foi muito enriquecedor, acho que para todos que acompanharam esse debate sobre esse momento do home office e as suas consequências pessoais e sociais. Dr. Renato Mancini, muito obrigado. Palavra para o senhor. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Marcos Acosta, ao Dr. Sotomayor, à doutora Cida Prado pelo aprendizado que eu tive hoje. Eu me sinto honrado de dividir esse espaço com vocês, e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo a me acompanhar em todas as redes sociais. Pode procurar o Dr. Renato Mancini. Eu tenho uma equipe de 16 profissionais de saúde mental, melhores especialistas da USP, que me assessoram tanto aqui no consultório como produzir conteúdo de saúde mental diariamente para que as pessoas vivam uma vida melhor. E o recado que eu quero deixar para as pessoas é esse: não se sinta vítima da situação, pegue as rédeas da sua vida e faça. Eu sei que a gente está vivendo um limão, mas é nossa função todo dia fazer desse limão uma limonada. Para viver, a gente tem que ser teimoso, a gente tem que buscar diariamente a qualidade de vida e a felicidade. É nossa obrigação isso, é nossa função isso, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que parar de olhar para o lado, parar de olhar para cima ou para onde que for, esperar que as coisas aconteçam e nós sermos o motor da mudança que nós queremos no mundo. Acho que o Dr. Sotomayor falou assim com clareza incomparável, como, por exemplo, os bancos, há muitos e muitos anos, absolutamente se abstêm da sua responsabilidade social. A gente tem que cobrar isso e a gente tem que ser mais ativo socialmente para que não só a nossa qualidade de vida individualmente, mas para que a sociedade evolua como um todo. Então, o meu convite para cada um aqui é que a gente cada vez mais viva no agora, busque qualidade de vida, busque felicidade e faça essa corrente do bem. Quem está me ouvindo aqui, eu faço parte desse movimento há bastante tempo, vocês não estão sozinhos, vamos juntos que a gente consegue fazer essas mudanças que inicialmente parecem difíceis. Muito obrigado, gente. Obrigado. Desembargador Sotomayor, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. A palavra para o senhor. Não, eu só tenho a agradecer, foi realmente um momento bastante enriquecedor, aprendi muito, fiquei muito feliz, né, com as falas aqui que eu pude ouvir e dividir, e com as pessoas que nos ouviram também. Então, já falei muito, né? Acho que fiquei bastante honrado com o convite e agradeço muitíssimo. É só isso. E vamos em frente, né? Nada de desanimar, né? Acho que quando a gente desanima, a derrota está garantida, né? É isso aí. É isso aí. Cida, querida amiga, agradeço a participação e a organização desse encontro, essa conversa entre amigos. Tá sem som. Tá sem som, Cida. Tá sem som. Tecnologia. Agora sim. Eu agradeço a oportunidade desse espaço de discutir um tema tão atual e tão palpitante, né, que é o home office e as suas consequências.
Agradeço muito o Dr. Renato e o Dr. Jorge pela aula, né? Nos brindaram aí realmente com uma aula a respeito do assunto. E o meu recado é que são as pessoas que dão resultado, né? São as pessoas que produzem. Então, agora, empregadores, gestores, legisladores, judiciário e a sociedade como um todo, nós temos que estar envolvidos no firme propósito de melhorar, né? De evitar os problemas que essa nova situação da relação de trabalho está nos apresentando. Muito obrigada. Obrigado, Cida. Lembrando a todos que estão acompanhando, dar uma curtida na página, compartilhar os vídeos. Amanhã nós falar em qualidade de vida e dignidade de vida. Amanhã falaremos sobre o novo marco aprovado no Congresso, está na presidência para a sanção, marco regulatório do saneamento básico. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil, metade da população, sem acesso a esgoto tratado e água potável. E amanhã vamos discutir essa questão, que é o novo marco legal do saneamento básico. Amanhã às 10 horas aqui também na nossa fanpage. Um abraço a todos, até amanhã. Boa terça-feira para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado.